Lucas 19, de 1 a 10. Vamos fazer essa leitura alternada. Eu leio o versículo, você Jesus leu. Entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, Tu tens o domínio desta igreja. Amado Espírito Santo, Tu tens o domínio sobre a minha vida. Quero ser um instrumento do Senhor agora. Fale através da Tua palavra. Minha boca é Tua, amado Espírito Santo. Use-me para a glória do Teu nome, para a propagação da Tua palavra, para a transformação das nossas vidas, para a instrução do Teu povo, para a correção do Teu povo, para a salvação de almas, para que mais ovelhas venham fazer parte do Teu aprisco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, querido. O título desta mensagem é: Entra na minha casa. Entra na minha casa. Vivemos uma época difícil para as famílias. Vivemos uma época onde os lares têm se desintegrado. Vivemos uma época onde o índice de divórcio cresce assustadoramente. Famílias têm sido destruídas. Filhos têm sido destruídos pelas drogas, pelos vícios. Casamentos têm sido destruídos pelo Facebook e por tantas outras coisas que o diabo tem usado para destruir famílias, para destruir lares, para tirar a paz dos casamentos. Sexta-feira nós demos início, pontapé inicial no Ministério A, Ministério de Casais. Falamos sobre a paz e o alicerce do casamento. Nós iniciamos este ministério na nossa igreja sob a liderança do Joe e da Érica. Uma classe na escola bíblica dominical foi iniciada. Tudo isso para salvar a família, tudo isso para restaurar a família. Obrigado, eu. Tudo isso para que a família seja preservada, restaurada, para que ela seja guardada. Vivemos uma época difícil para as cidades, onde cresce a violência, onde cresce o uso de drogas, cresce a marginalidade. Nós temos queridos nossos que vão tentar o ministério em São Paulo, em Osasco, e depois estados. Não é não? Não é? Só Ana, tá bom, né? Já resolve o problema. Mas querido, assaltos, violência não é privilégio de Osasco, não é privilégio de São Paulo.
A gente tem aqui pertinho de nós, uma cidade menor que a nossa, assassinatos, marido matando a esposa, nós temos roubos, assaltos em nossa cidade, estupros, violência. É lógico que em menor escala, mas a gente tem visto isso dentro de casa. Violência doméstica, marido batendo em mulher, mulher batendo em marido, pais violentando os seus filhos, crianças sendo violentadas fisicamente, sexualmente. Vivemos tempos difíceis para as cidades, e as cidades refletem o que tem acontecido com as famílias, com as casas. Afinal, a cidade ela é formada por famílias, por casas. Muitas pessoas acham que hoje está difícil a escola, está difícil dar aula, está difícil frequentar uma escola. Mas, querido, não é a escola, não é a sociedade, é as famílias. As famílias são as células. Nós vemos hoje as cidades, quando na verdade o câncer, ele começa na célula mãe da sociedade, que é a família. Todo câncer começa em uma célula, e a partir dessa célula ele se espalha a outras células. Também há um câncer nas cidades, há um câncer no nosso país. Hoje, milhares, milhões de pessoas saíram às ruas para protestar contra a corrupção em nosso país. Mas, querido, essa corrupção começa dentro das nossas casas. Quando nós não damos disciplina aos nossos filhos, quando nós não ensinamos a eles valores morais, éticos, espirituais, quando nós não trazemos Deus para dentro da nossa casa. Qual é a solução para a família? É um outro partido político? É um outro presidente? Talvez algo possa mudar em nosso país. Mas a corrupção, a violência, a maldade, o problema é bem mais sério. O problema não é só físico, o problema é espiritual. Ele tem raiz espiritual, querido. E dentro da sua casa, dentro da sua família, como é que está, querido? Você tem protestado talvez contra o nosso país? Você tem protestado contra os nossos governantes? Você tem protestado contra os nossos políticos? Lançado em Facebook, lançado nos meios de comunicação, protesto. Mas como é que está o seu coração e o seu exemplo como pai e mãe dentro da sua casa? Você tem ensinado os seus filhos a serem corruptos? Ou você tem ensinado os seus filhos a serem honestos? Quando você recebe um troco errado, o que é que você faz? Quando você tem a oportunidade de passar a perna em alguém, de lesar alguém, de receber uma vantagem, de levar uma vantagem em uma transação, o que é que você faz? Você leva vantagem? Você compra produtos piratas? Começa em nós. Brunão falou no sábado sobre a cultura do reino, a cultura da nossa cidade, a cultura do nosso país começa nas nossas casas, na criação dos nossos filhos. Todos esses políticos, governantes, eles foram crianças um dia. Qual foi o caráter? Quais foram as instruções que eles receberam das suas casas, das suas famílias, das suas sociedades e das igrejas que eles frequentavam, se é que frequentavam? Então nós temos que fazer alguma coisa para mudar a nossa sociedade, o nosso país. A gente tem que fazer, primeiro, tem que começar dentro da minha casa. Eu não posso mudar o meu país, mas eu posso mudar a minha casa, eu posso mudar a minha família. Josué disse: vocês decidem o que é que vocês vão fazer. No meio de uma crise nacional, no meio de uma crise ética, no meio de uma crise política semelhante à nossa que nós estamos vivendo, Josué se posicionou e ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pai, você mãe, vocês têm se posicionado? Vocês têm se posicionado diante dos seus filhos,
diante da nossa sociedade. Na minha casa tem ética, na minha casa tem Deus, na minha casa tem princípios, na minha casa tem respeito, mais novo respeito mais velho. Na minha casa ninguém atropela um outro quando está falando. Na minha casa ninguém leva vantagem sobre o outro. Na minha casa não tem trapaça. Na minha casa não tem desonestidade. Na minha casa eu ensino os padrões de Jesus, da palavra de Deus, do reino de Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cadê os pais e mães que assumem um compromisso de dizer: na minha casa tem ética, na minha casa tem Deus, na minha casa tem princípio, na minha casa tem lealdade, na minha casa tem honestidade, na minha casa é diferente, em nome de Jesus. É assim, querido, é desse jeito. Eu quero falar um pouquinho com você sobre essa história interessante desse homem que tinha uma má fama, esse homem chamado Zaqueu. Todo mundo fala que Zaqueu era ladrão, a Bíblia não diz que ele era ladrão. Todo publicano que era um cobrador de impostos, ele era alguém que tinha uma aliança com o Império Romano e ele cobrava os impostos do povo. Ele tinha fama de ser ladrão, porque ele podia cobrar um imposto e pegar um valor a mais para o seu sustento. Então, todo publicano era odiado pelos judeus, porque era eles quem recolhiam os impostos. Mas nesse texto aqui a gente vê Zaqueu dizendo que se em alguma coisa ele tivesse defraudado, ele tivesse se em alguma coisa ele tivesse extorquido alguém, ele devolveria 4 vezes mais. Se de alguém, se existe uma partícula condicional, se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Mas com base no texto não podemos dizer Zaqueu era ladrão, Zaqueu era corrupto. Não está escrito isso no texto. Era a fama que eles tinham, mas o texto não diz se ele era assim. Mas eu quero tirar algumas lições desse texto. A primeira lição está no verso 1, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Você pode dizer isso comigo? Jesus entrou em Jericó. Entrou em Jericó. Eu acho isso tremendo, querido. Jericó é a cidade mais antiga que se tem registro na face da terra. Jericó, ela é famosa pelos muros que caíram. Jericó, ela é famosa, ela é uma cidade considerada mais antiga, tem cerca de 10.000 anos de existência. E eu acho interessante o texto dizer que Jesus entrou em Jericó. Eu quero tirar disso daqui uma lição para a nossa vida, de que Jesus, amado, da mesma forma como ele entrou em Jericó, nessa mais antiga cidade, essa cidade que foi tão pecadora no passado, essa cidade que passou por tantas experiências, e essa cidade que na época de Jesus estava tão deteriorada também moralmente e espiritualmente, Jesus, ele deixou os céus e ele entrou naquela cidade. Jesus entrou em Jericó, querido, quer dizer que Jesus, ele adentrou a existência humana. O Deus do universo, Criador dos céus e da terra, ele viu as nossas misérias, ele viu as nossas mazelas, ele viu a situação das nossas famílias, ele viu a situação das nossas cidades, ele viu a situação dos nossos países. E da mesma forma que Jesus entrou em Jericó, ele entrou na existência humana e dividiu a nossa existência em antes e depois de Cristo. Jesus entrou na nossa história, ele entrou na história da humanidade, ele entrou neste mundo, ele veio a este mundo para mudar a nossa história, a solução, a salvação para as cidades, a salvação para as famílias, a salvação para as sociedades, porque Jesus, ele entrou neste mundo, ele entrou na nossa história, ele entrou em Jericó. E nós vamos ver aqui, querido, que ele não entra só em Jericó,
chegou na sua casa, se Jesus já entrou na sua casa, mas ele entrou em Jericó, ele entrou na casa de Zaqueu e ele quer entrar na sua casa. Jesus pode mudar a sua história, a história da sua família, a história dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, a sua história de vida. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Segunda lição que eu tiro aqui nesse texto é da vida de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Você pode dizer isso? Zaqueu queria ver Jesus. Mas Zaqueu queria ver mesmo, querido. Zaqueu queria ver mesmo. Ele tinha essa vontade, não era como alguém, puxa, eu gostaria de conhecer Jesus. É como alguém que às vezes diz assim, puxa, eu gostaria de falar inglês. Você, para falar inglês, você precisa memorizar, ter um inglês básico e se comunicar razoavelmente em inglês, cerca de umas 2.000 palavras. O ano tem 365 dias. Se você decorar uma palavra por dia, ao final de um ano, você terá decorado 365 palavras. Ao final de 4 anos, a 5 anos, você decorando uma palavra por dia, você estará falando inglês fluentemente. Se você não memorizar uma palavra. Agora, querido, fala, mais 4 ou 5 anos, tem gente que tem 30 anos. Eu gostaria de aprender inglês. 40 anos, 50 anos. Se tivesse começado há 4, 5 anos atrás, já estaria falando. Você quer reduzir? Comece a decorar mais palavras por dia. 2, você reduz a metade. 4, você reduz em 4. Eu queria, mas você nunca estuda, você nunca decora. Então é o que você queria, mas você não quer realmente. Porque se quisesse, você faria que nem eu. Estudei de 2 a 3 horas por dia e aprendi inglês sozinho, porque eu não queria apenas, não era como eu gostaria. Era vontade mesmo. Era vontade. Eu peguei firme e decorava. Não era nem aprender inglês. Zaqueu queria ver Jesus. Era algo que era forte no seu coração. Não era um desejo apenas. Poxa, eu gostaria que a minha família fosse religiosa. Eu gostaria que a minha família fosse igreja. Como seria bonito se toda a minha família servisse ao Senhor como Josué. Se Jesus entrasse na minha casa. Se Deus transformasse a minha família. Existe um desejo, uma vontade lá no seu coração, mas é só uma vontadinha. Não é um desejo forte que faz você levantar da sua cadeira, do seu sofá, sair da sua casa a pé, ou de carro, de bicicleta ou de moto e ir em busca do Senhor. Zaqueu quis ver Jesus, ele quis conhecer Jesus, e sabe o que ele fez? O verso 2 e 3 diz: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Por que Zaqueu queria ver Jesus? Zaqueu queria ver Jesus talvez porque ele ouviu falar de Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus porque talvez alguém falou de Jesus para ele, quase toda certeza alguém falou de Jesus para ele. E o Espírito Santo começou a tocar no seu coração. Você precisa mudar de vida. É Jesus que vai mudar. Jesus é a solução da sua casa. Você tem dinheiro, você tem posição, mas você não tem alegria, você não tem paz. Sabe o que falta para você? Não é mais dinheiro, não é uma casa maior, não é um carro melhor, não são roupas melhores. O que falta para você ter alegria e paz no seu coração é Jesus. Jesus está na cidade, Jesus está aí, Ele está em Jericó, é dele que você precisa ir atrás de Jesus. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração nesta noite. O que você precisa não é um emprego melhor, não é um carro melhor. O que você precisa, querido, não são móveis melhores, uma casa nova.
precisa conhecer este Jesus, você precisa ir atrás deste Jesus. Ele está na cidade, ele está em Tupã, como ele esteve em Jericó. Ele está acessível a você, ele está acessível à sua vida. Ninguém busca a Deus se o Espírito Santo não tocar. O Espírito Santo tocou em Zaqueu, ele se despertou para buscar a Deus, para buscar a Jesus. A coisa mais triste, querido, não é alguém não crer em Jesus, não é alguém. A coisa mais triste é quando o Espírito Santo toca do coração de alguém para ele buscar a Jesus e essa pessoa não responde, e essa pessoa silencia o Espírito Santo, e essa pessoa endurece o seu coração para o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo tocou em seu coração que o que você precisa é Jesus, e você silencia o Espírito Santo? Você tem silenciado, você tem chorado, você tem buscado a solução para a sua casa, para os seus filhos. Você está vendo a sua família se desintegrar e você pergunta: quem vai poder te defender? É Jesus Cristo. O Espírito Santo está dizendo: Ele é a solução, Ele é a salvação para a sua casa. Se Ele entrar na sua casa, a sua casa vai ser salva. Como Paulo disse para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É Jesus a solução, mas você precisa abrir o seu coração. É triste, o Espírito Santo toca e a pessoa seja transformada, mas você quer ver o quê? Você quer ver novela, você quer ver Facebook, você quer ver Instagram, você quer ver WhatsApp. WhatsApp não transforma a sua casa, Facebook, ele não vai transformar a sua casa. Há centenas, milhares de casamentos destruídos por causa do Facebook, casamentos destruídos por causa de novelas. Porque as pessoas abrem a porta da sua casa e do seu lar para tanta coisa, para tanta nojeira, para tanta porcaria, mas não abrem a porta da sua casa para Jesus. Vão atrás de dinheiro, vão atrás de tanta coisa, achando que o dinheiro vai trazer paz, que o dinheiro vai trazer alegria para a sua casa, e só traz mais tristeza, e só traz mais desgraça, porque se tem Jesus, tem tudo. Se falta Jesus na sua casa, falta tudo. Você pode ter casa, carro, dinheiro, mas se não tiver Jesus, faltou o alicerce, faltou o essencial. O seu coração continuará vazio, e a sua família continuará na miséria. Não é de mais dinheiro que você precisa. Pare de correr atrás do vento, pare de correr atrás daquilo que você acha que vai trazer felicidade a você. É Jesus a razão da salvação da sua casa, é Ele a solução, é Jesus o caminho para a sua família. Muitas pessoas acham que o Brasil precisa de religião para ser melhor, outros acham que o Brasil precisa de uma intervenção militar, outros acham que precisam de um outro político, de um outro partido. Eu digo, Jesus, o Brasil precisa de Jesus, é de Jesus que o Brasil precisa, o Brasil precisa. O Brasil precisa de famílias que abram o seu coração, a sua casa para Jesus. Para Jesus. Jesus entra na sua casa, querido, através de você. Terceiro lugar, eu vejo aqui que Zaqueu, ele não mediu esforços para ver Jesus, para procurar Jesus, para ir atrás de Jesus. Os versos 13 e 4 diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Veja os verbos, querido, a ação. Não fique só na vontade, no querer ver Jesus, no querer ver Jesus transformar a sua casa, no querer ver Jesus mudar a sua vida, o seu casamento. Zaqueu, ele quis ver Jesus, mas olha o que ele faz: ele corre, ele sobe, ele corre adiante da multidão, ele corre para saber, ele sabia onde Jesus ia passar, ele corre adiante da multidão, ele é de pequena estatura, mas ele sobe numa figueira para poder ver Jesus.
Zaqueu não mediu esforços para ver Jesus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu queria Jesus na minha casa. Você queria, querido, vai ficar querendo até quando? Levanta e vai atrás. Vir para a igreja uma vez por domingo é difícil. E você acha que vir à igreja uma vez só? Apenas você veio para a igreja uma vez por mês, uma vez por ano, e você acha que Deus vai transformar a sua vida, que Jesus vai operar uma transformação na sua casa com essa busca? A Bíblia diz que Deus só se deixa encontrar porque é por aqueles que buscam em espírito e em verdade, porque é por aqueles que buscam de todo o coração. Deus olha o seu coração, mas o seu coração, quando busca a Deus de verdade, isso é traduzido em ação. Você não mede esforço, você não mede distância. Quantas pessoas estão aqui, querido, que andaram vários quilômetros para estar aqui, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, não vieram de carro, vieram a pé. Deus está vendo isso, Deus está vendo a busca do seu coração. Pessoas que têm ido a célula, pessoas que não têm medido os esforços para buscar a presença de Deus em sua vida. Você quer Deus em sua vida? O que é que você tem feito para demonstrar isso? Como é que está a sua busca de Deus? Como é que está a sua busca de Jesus? Não é somente dizer assim: Jesus, eu quero você, eu quero o Senhor na minha vida. Você tem que demonstrar, querido. Zaqueu chamou a atenção de Jesus, porque a busca do coração dele foi intensa. Mas Jesus viu o coração dele, mas viu a ação também. Você pode dizer: Deus conhece o meu coração, mas o seu coração tem desejo de conhecer a Deus. O seu coração vai levar as suas pernas a agir, a sua boca a agir, os seus braços, o seu corpo se movimentar. Se o desejo do teu coração não movimenta as suas pernas, não é desejo, é uma mera vontade. Que talvez a vontade do futebol é maior, a vontade de uma festa é maior, mas é a vontade de conhecer Deus, e a vontade de Jesus entrar na sua casa. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa. O lugar de encontro de Deus com você está em algum lugar entre o desejo do seu coração e a ação e a busca. O Espírito Santo tem colocado no seu coração um desejo, e Ele tem dito a você: a solução é Jesus, mas a busca é sua, querido. Só você pode buscar pela sua casa, pela sua família e por sua vida. Quando você buscar, você vai chamar a atenção de Deus para você. Quando Zaqueu buscou de todo o seu coração, ele correu atrás, ele subiu na árvore, ele fez tudo para chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, você conseguiu a minha atenção, o que é que você quer? Jesus não perguntou o que ele quer, porque Jesus sabia. Jesus já disse logo: desce, porque eu vou na sua casa. Desce, Zaqueu, você chamou a minha atenção. Quinto lugar, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quando Jesus chegou, versos 5 a 7, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Diga isso: desça depressa. Quero ficar em sua casa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Eles começaram a dizer: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu. Eu quero chamar a sua atenção, querido, para o fato de que Zaqueu desceu depressa. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa. Eu fiquei me perguntando ao ler esse texto: mas Senhor, por que descer depressa?
Zaqueu não podia cair lá daquele negócio. Ele estava lá em cima, ele estava tão ansioso, e o Senhor para falar com ele tinha uma expectativa, e a ansiedade dele agora aumenta, o coração acelera, ele começa a suar frio, o Rei dos Reis está ali, e ele quer ter um encontro, ele quer ir na minha casa, e ele manda eu descer depressa. Querido, eu quero dizer por que Jesus mandou ele descer depressa. Sabe por quê? Porque Jesus tem pressa em ter um encontro conosco. Jesus tem pressa, Jesus anseia, ele tem pressa em ir à nossa casa. Jesus não foi à sua casa ainda, querido, não é porque ele está rejeitando a sua casa, rejeitando a sua família. Ele tem pressa em ir à sua casa, ele tem pressa em entrar na sua família, mas ele só não entrou porque você não convidou, porque você não convidou com as suas ações, você não convidou com as suas palavras, você não chamou a atenção de Jesus. Mas ele tem pressa, ele não quer ir na sua casa semana que vem, ele não quer ir na sua casa no ano que vem, ele quer ir na sua casa hoje. É hoje que Jesus quer ir na sua casa, é hoje que ele quer entrar na sua casa, é hoje que ele quer ter um encontro com você. Não é amanhã, nem o ano que vem, é hoje que você precisa, e é hoje que ele quer. Zaqueu desceu depressa, e Jesus fala para você também: ei, você depressa, me aceite depressa, me busque depressa, pare com essa lentidão. Você está indo em passos muito lentos, você tem que me buscar com mais avidez, você tem que me buscar com mais pressa. Eu tenho pressa em me encontrar com você, eu tenho pressa. Ah, como eu andava rápido quando eu tinha um encontro marcado com a Patrícia. Eu queria chegar lá um pouco depressa. Eu não via a hora de chegar. Quando nas férias ela ia para Sorocaba, e depois quando as férias terminavam, eu não via a hora. E quando chegava o momento, querido, eu não andava, eu voava. Eu voava porque eu queria chegar logo. Jesus tem pressa em encontrar-se com você, porque Ele ama você, Ele quer você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família, Ele tem pressa de ter um encontro com você. Zaqueu desceu depressa, e o texto diz aqui que então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus quer duas coisas de você: que você tenha pressa em ir ao encontro dele, e que você o receba com alegria, querido. Nós temos sido muito vagarosos para ir a Jesus, e nós temos sido, não temos tido uma boa maneira de receber Jesus. Não é com tristeza que recebemos Jesus, não é com dor no coração que recebemos Jesus, não é com pesar que recebemos Jesus. Eu vou entregar minha vida para Jesus, eu estou demorando, porque receber Jesus na minha vida, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo outro. Querido, então nem entrega, porque Jesus não vai entrar no coração duvidoso. Você tem que abandonar tudo, correr para Jesus e dizer: eu estou alegre de te receber na minha casa. O Senhor é a coisa mais preciosa. Eu estou recebendo Jesus na minha vida, Jesus na minha casa. Zaqueu desceu depressa, e Zaqueu recebeu Jesus com alegria na sua casa. Como é que você tem recebido Jesus? É uma alegria para você servir Jesus? É uma alegria para você estar aqui? Você veio da sua casa até aqui como? Se queixando? Você veio da sua casa para ter um encontro com Jesus, até a igreja de Jesus como? Triste. Como que você chega para um encontro com Jesus? Querido, se você tem uma namorada ou um namorado, e todo encontro que você tem com ele, você chega chateado, você chega triste, você chega emburrado, demonstrando que você está ali, mas não queria estar ali. É um peso para você, não é uma alegria se encontrar com aquela pessoa. Eu não preciso ser profeta para dizer que o seu namoro não vai longe, eu não preciso ser profeta para dizer que logo vai terminar. Mas Zaqueu recebe Jesus com alegria. Como você tem recebido Jesus? O que é Jesus para você? É algo precioso, é uma alegria para você servir a Jesus, estar na presença de Jesus, receber Jesus na sua casa. Eu queria saber aqui, quantos aqui são anfitriões de célula? Recebe uma célula na sua casa, levante a mão. Glória a Deus, querido. Aplaudam esses queridos aí. Eu quero dizer para você que uma célula
é uma expressão do corpo de Cristo. Quem recebe uma célula na sua casa, recebe a presença física, a presença espiritual, poderosa e sobrenatural de Jesus na sua casa. É abençoado como Zaqueu. Mas você tem que receber com alegria, não resmungando, não reclamando. A célula não pode ser um peso na sua casa. A igreja não pode ser um peso, o ministério não pode ser um peso, porque é Jesus, é para Jesus. Você tem que receber como Zaqueu, depressa e com alegria. Fale comigo, depressa e com alegria. É assim que você tem que receber Jesus, é assim que você tem que servir Jesus, depressa e com alegria. Sexto lugar, eu vejo que Jesus transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu era sim um pecador, Zaqueu era alguém sim de má fama, mas Zaqueu era alguém que viu em Jesus a salvação para a sua casa, a salvação para o seu lar, a salvação para a sua vida. Ele correu atrás de Jesus, ele buscou Jesus, ele chamou a atenção de Jesus. Ele, sabe o que ele fez, querido? Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E quando Jesus se volta para ele, prega para ele, vai na casa de Zaqueu, Zaqueu é transformado por Jesus. Zaqueu, ele tem a sua vida transformada pelo Senhor. Como isso, pastor? Verso 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. As pessoas estavam criticando Jesus porque ele estava na casa de um pecador. Mas o texto diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estão dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Devolverei 4 vezes mais. Querido, chegou a salvação na casa de Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Jesus, Zaqueu foi atrás de Jesus, e Zaqueu foi transformado por Jesus. Está aqui a prova da transformação de Zaqueu. Todo publicano gostava de dinheiro, todo publicano ele enfrentava má fama, ele enfrentava críticas, ele enfrentava tantas coisas para continuar naquela profissão. Não é porque ele gostava da profissão, mas é porque ele gostava do salário que ele recebia, da remuneração que ele tinha. Mas agora, querido, Zaqueu ele é transformado, Zaqueu ele se converte, Zaqueu a sua vida muda. E ele passa a amar Jesus mais do que o dinheiro. Ele passa a amar Jesus acima de qualquer coisa. Ele diz assim: olha, se eu extorquir, se eu agir mal com alguém, se eu tirei algo de alguém, eu não vou devolver apenas, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu recebe Jesus, ele recebe Jesus na sua casa e imediatamente ele já começa a ser transformado, o seu coração começa a ser transformado, ele já começa a devolver, ele já começa a agir, consertando aquilo que ele fazia. É assim, querido, quando Jesus entra na nossa casa, principalmente na casa do meu coração, da minha vida, a minha vida é transformada, eu começo a agir diferente. Eu começo a devolver, eu começo a pedir perdão, eu começo a agir diferente com a esposa, eu começo a agir diferente com o esposo, com os filhos, com os pais, na escola, se colava, não colo mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Salvação chega na casa, transformação. Na casa de Zaqueu chegou a mudança, chegou a transformação, chegou uma nova vida, mudou. E você, querido? Jesus já entrou na sua vida? Zaqueu mudou na hora. Ele começou a dizer: eu vou devolver, se eu extorquir alguém. E você? Eu já tenho Jesus no meu coração, eu já convidei Jesus a entrar na minha vida. O que mudou? O que é que você tem feito? As pessoas têm visto isso em você? As pessoas têm visto a mudança? Todo mundo viu Zaqueu devolvendo o dinheiro. As pessoas comentaram: olha, nunca vi isso, um publicano devolvendo dinheiro. O publicano é aquele que pega dinheiro das pessoas, ele rouba, ele pega para César, ele pega para si mesmo, ele cobra mais do que é devido. Mas devolver dinheiro, nunca vi isso. Nunca vi publicano devolver dinheiro.
mas ele devolveu. Eu creio que ele foi mal comentado lá em Jericó. Eu creio que ele foi primeira página dos jornais. Eu creio que ele foi noticiário lá no Jornal Nacional de Jericó. Saiu o William Bonner falando boa noite. E ele fala já, lança manchete: isto é extraordinário. Isto é sobrenatural. Um publicano devolvendo dinheiro. Isso é o que Jesus faz, querido. Não foi manchete de jornais. Mas, querido, talvez você também não seja. Mas as pessoas vão comentar sobre a sua mudança. As pessoas vão comentar sobre as mudanças da sua família. As pessoas vão comentar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Jesus já entrou na sua casa, que mudou. 7º e último lugar. Zaqueu trouxe mais do que uma pessoa para dentro da sua casa. Ele trouxe o Salvador para dentro da sua casa. Zaqueu trouxe a salvação para dentro da sua casa. Quando Zaqueu decide buscar Jesus, por curiosidade, ou por conhecer quem é Jesus, ou por ouvir falar de Jesus, fé brota no coração de Zaqueu e ele quer ter um encontro com Jesus. Ele vai atrás, ele procura, ele sobe na árvore, ele faz de tudo para chamar a atenção de Jesus. Ele consegue a atenção de Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu é transformado, querido. E o resumo de tudo isso é que Zaqueu não foi atrás de um homem, Zaqueu não foi atrás de uma pessoa qualquer, ele foi atrás do Salvador. Ele não trouxe um homem para dentro da sua casa, ele trouxe Deus para dentro da sua casa. Quando você vem aqui, você não vem atrás de homens, você não vem atrás de uma religião. Religião não vai mudar a sua casa, religião não vai mudar a sua família. Quem você tem que ir atrás é Jesus, e Jesus está aqui. Você tem que levar, é Jesus para dentro da sua casa, é Jesus para dentro do seu coração. É Ele que vai mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. É Jesus. Foi Jesus quem mudou Zaqueu, é Jesus quem vai mudar você. Jesus salvou a família de Zaqueu, Jesus vai salvar a sua família. Mas Zaqueu, ele traz salvação para dentro da sua casa. E a pergunta hoje é: o que é que você tem trazido para dentro da sua casa? A sua família não tem paz, é um perrengue, é uma briga, é pé de guerra toda hora. Você tem vontade de sair, você tem vontade de ir para o boteco, você tem vontade de pegar o carro e sair a moto, você acaba de serviço, você tem vontade de vir para casa. A mulher não chega a hora do marido vir, ou chega a hora dela ir para casa também, ela não tem vontade de vir para casa, porque não tem paz em casa, não tem salvação, não tem Salvador. Em casa é pé de guerra, é luta, é dificuldade. Mas a pergunta é: você tem sido um Zaqueu na sua casa? A pergunta é: a sua casa não tem paz, a sua casa é um pé de guerra, mas o que você tem levado para dentro da sua casa? Zaqueu levou o Salvador, mas você leva Facebook, você leva o WhatsApp, você leva novela, você leva internet, você leva pornografia, você leva pecado, você leva adultério, você assiste novelas sujas, que é só gente que traz gente que faz isso, e tantas nojeiras que a gente vê na internet, tantas nojeiras que a gente vê na novela. E é isso que os seus filhos assistem, é isso que você assiste, é isso que o seu esposo assiste, é isso que a sua família assiste. Então não é Jesus que você está levando para dentro da sua casa, é o próprio diabo que você está levando. Você está dizendo para Jesus: Jesus, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, mas a minha casa é de Satanás, a minha casa é do diabo. Jesus, você não é bem-vindo na minha casa. Eu desço depressa da árvore, eu te dou um abraço, mas Jesus, na minha casa não. Vamos comigo para a célula, vamos comigo para a igreja, porque na minha casa é o diabo que está reinando, porque lá não tem louvor, lá não tem filme evangélico, lá não tem oração, lá não tem culto doméstico, lá não tem tempo a sós com Deus. Na minha casa é novela, internet, Facebook, é WhatsApp, é só essas coisas.
Para não falar coisa pior, família que tem, o marido tem filmes pornográficos em casa, e tantas outras coisas. O que é que você tem levado? Quem você tem chamado para dentro da sua casa? Você quer ter paz na sua casa? Você tem que convidar o príncipe da paz para entrar na sua casa. É o príncipe da paz. Agora, se você convida Beelzebub para sua casa, é só confusão, é só briga, é só dissensão. Quem você tem convidado para a sua casa, querido? Eu quero pedir para os homens levantarem as mãos. Homens, chefes de família, agora quem é casado, mão levantada. Você é sacerdote da sua casa. Você tem que vigiar o que tem entrado na sua casa, o que é que a sua família tem feito, porque assim como eu sou, pode baixar, querido, a sua mão, assim como eu sou pastor aqui, e se alguém aqui fala, pastor, para o culto, vamos botar um funk aqui, e nós vamos agora dançar aqui, nós vamos fazer uma zoada. Querido, eu ia botar a mão na cabeça e dizer, está amarrado em nome de Jesus. Ia cair na hora. Aí você que é marido, querido, você é responsável pelo que tem entrado na sua casa. Você é responsável pelo que você tem deixado os seus filhos verem, a sua esposa ver, a sua casa ver. Você é responsável. Quem você tem deixado entrar na sua casa? Quem? Você deixa a sua porta aberta e você, aqui do Pai não tem muito, mas já tem, infelizmente. Digamos, querido, lá em São Paulo, na porta da minha casa, logo que eu comecei a mudar de lá, estava me preparando, começaram a fazer um ponto de prostituição bem na frente da minha casa, no quarteirão da minha casa em São Paulo. Você imagina, querido, se eu abro a porta da minha casa e convido todos aqueles prostitutos e prostitutas para entrarem, não para falar de Jesus, mas para eles tomarem conta da minha casa, para fazerem programa dentro da minha casa, para se prostituírem dentro da minha casa. O que você acha disso? Mas é isso que eu e você temos feito quando deixamos as nossas casas com as novelas e filmes pornográficos e filmes com cenas de prostituição, de lesbianismo, de homossexualismo, de traição e todas essas nojeiras, e nós abrimos a porta da nossa casa e sejam bem-vindos, entrem, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem. E aí a gente quer que os nossos filhos sejam crentes, e a gente quer que a nossa família tenha paz, e a gente quer que o príncipe da paz reine em nossa casa, sendo que ele não é rei da nossa casa, ele não é rei da nossa TV, ele não é rei da nossa internet, ele não é rei do Facebook, ele não é rei do WhatsApp. Jesus quer reinar na sua casa. Ele foi para a casa de Zaqueu, e Zaqueu disse, hoje o reino de Deus chegou aqui, porque eu vou mudar. Jesus disse, hoje o reino de Deus chegou nessa casa, porque até aquele momento quem reinava ali, já é para parar? Até aquele momento quem reinava ali, que ele era o diabo. Mas quando Zaqueu chama Jesus para a sua casa, e ele toma uma decisão, fala, eu vou mudar. Se eu fiz mal para alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Jesus vem para a minha casa, eu quero o Senhor reinando sobre a minha casa. Jesus entrou. Quando Jesus entra por uma porta, o diabo sai pela outra, querido. Aleluia. Quando Jesus entra por uma porta, o diabo sai pela outra. Mas não adianta você vir à igreja e não convidar Jesus para entrar na sua casa. Se você vem na igreja e convida o diabo para entrar na sua casa, a sua vida continua a mesma e da sua família continua a mesma, se não pior. Zaqueu trouxe salvação para dentro da sua casa. Ele correu atrás, ele foi atrás de Jesus. E você tem corrido atrás de quê? De dinheiro. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Tem gente subindo em árvore para trazer dinheiro, para trazer prostituição, para trazer desgraça para a sua casa. Tem gente se esforçando para trazer para a sua casa coisa que não vai abençoar a sua casa. Você tem que correr, subir em árvore, se esforçar, querida, para trazer salvação, paz, Deus, o reino dos céus para a sua casa. Se nós, homens, nos
esforçássemos para trazer Jesus na nossa casa, como a gente se esforça para trazer dinheiro, como as nossas casas seriam abençoadas. Mas você corre mais atrás de dinheiro do que atrás de Jesus? E quer ter uma casa abençoada? O Rei, o Senhor, o Deus da sua casa é o dinheiro, não é Jesus? Põe o dinheiro para fora, põe esse amor ao dinheiro para fora e convide Jesus para reinar na sua casa. Você é um Zaqueu é alguém que sabe que está tudo errado e perdido em sua casa, que precisa ir em busca de um Salvador, de uma solução, e que entendeu que a solução é Jesus e não mede esforços para ir atrás de Jesus, para atrair a atenção de Jesus e dizer: vem Jesus, eu preciso de ti. E Jesus, antes mesmo de Zaqueu pedir, ele já sabia: eu sei, Zaqueu, o que você está procurando. Você está procurando salvação para a sua casa, você está procurando um Salvador, você quer mudança, Zaqueu, desce depressa, eu vou sim para a sua casa, Zaqueu, desce depressa, eu vou salvar a sua casa, eu vou salvar a sua família. E Jesus foi depressa com Zaqueu à sua casa, e naquele dia salvação entrou na casa de Zaqueu. Você é um Zaqueu? Você quer nesta noite trazer Jesus para a sua casa? Quero pedir para a equipe do louvor vir à frente. O que é que você tem trazido para a sua casa? Bebida, drogas, cigarro, droga legalizada, bebida, droga legalizada, ou mesmo droga ilegal, pornografia, palavrões, tipos de música que atraem demônios e não a presença de Jesus, determinados tipos de funk, determinadas músicas cujas letras são satânicas, são nojentas, é cheio de nomes horríveis. O que é que você tem atraído para a sua casa? Quem você tem convidado para entrar na sua casa? Assim, nessa noite, você quer ser um Zaqueu, você quer convidar Jesus para entrar na sua casa, você quer demonstrar isso, querido. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir para você vir à frente. Vou chamar a pastora Patrícia para vir aqui. Enquanto cantamos,